Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais um programa Nosso Tempo. No decorrer desta programação, nós traremos testemunhos, relatos de pessoas que têm vencido, mas a razão da vitória dessas pessoas é o batismo com o Espírito Santo. E nesta quarta-feira, no estudo das revelações do Reino de Deus, você, o Senhor e a Senhora, estará aprendendo, conhecendo mais do reino de Deus, da vontade de Deus. Vamos a esse testemunho. Era uma madrugada quente. Eu tinha usado muita droga. E por volta das 3h30, em poucos segundos, o silêncio deu lugar a um grande terror. A divisão entre meu pai e minha mãe era muito grande por conta do vício que meu pai tinha. Ele era envolvido com drogas, se tornou traficante. E por muitos anos nós vivemos assim. Até que um dia, numa tarde, chegou o carro da polícia, na época era um Jeep, e os policiais armados entraram dentro de casa, tinha um homem já com ele algemado, e perguntaram pelo meu pai. Minha mãe disse que ele não estava, e naquele momento ela foi algemada e presa. No meu interior veio uma revolta muito grande, em saber que aquilo não era culpa dela e sim de quem? Do meu pai. E ela ficou ali 6 meses. Quando ela saiu, ela resolveu vir embora para São Paulo, tentar uma vida nova, pediu para ele a separação e veio embora. Chegando aqui, aparentemente seria algo para melhorar. Por um tempo sim, até que eu comecei a me envolver também na criminalidade em relação a assaltos. Então, aos 18 anos, eu cometi meu primeiro assalto. Naquele momento, para mim, veio a imagem da família. Quer dizer que eu estou me tornando como meu pai. 2 dias depois, me acharam na praça e aí eu fui preso. Naquele momento, eu olhei e eu pensei, poxa, a minha vida vai ser destruída aqui ou eu vou conseguir viver de novo o que eu tinha, que era família. Até que minha mãe foi fazer a visita e naquele momento ali, ela olhou para mim e disse: ela disse para mim, foi para isso que eu te criei? E eu quis falar para ela uma palavra e eu não falei. Mas dentro de mim eu falei, eu sou a imagem. Eu sou a imagem do que meu pai me criou. O que ele mais temia, nos batia para a gente não ser, com 18 anos de idade, que eu me tornei um bandido. Chegou um tempo, acho que completando 6 meses, saiu o relaxamento da prisão. E na época era chamada SURSE. SURSE é a pessoa sai em liberdade condicional. 2 meses depois, eu já estava envolvido novamente no crime, só que dessa vez como traficante. Passei a dominar bocas de fumo, roubar a boca de fumo, dar tiro nas pessoas. E naquele momento ali, minha mãe parou para mim e disse: você é um pau que nasceu torto e vai morrer torto. E a cocaína passou a ser meu porto seguro. Eu cheguei a dizer que eu amava mais a cocaína do que a minha própria mãe. A vida perdeu o valor ao ponto de eu falar assim, a humanidade para mim tem que morrer. Se eu matar todo dia um ser humano, eu vou me sentir bem. Conheci uma pessoa, essa pessoa eu acabei casando com ela, só que no meio disso daí, eu descobri uma traição da minha esposa. E eu vi ela com o rapaz. E eu olhando para os dois, vinha a voz, mata os dois. E vinha do outro lado outra voz, não olhe para o que você está vivendo, levante e vai embora. E eu me levantei e fui embora. E eu acabei tendo que sair de dentro de casa, o casamento se foi e eu passei a morar na casa da minha mãe.
era para mim fazer o quê? Parar, analisar, ver as condições, ver a chance que eu estava tendo. Conclusão, não saía de mim as drogas. Então era uma prisão ao qual eu não conseguia me livrar. Até que eu estava em casa usando, por volta de 3 horas da manhã, 3h20 mais ou menos, ela saiu do quarto com o meu padrasto, olhou para mim e falou: a partir de hoje eu não vou mais aceitar você dentro de casa. Então você pega as suas coisas e sai. No momento que eu estava usando, aquilo para mim, tá bom, peguei minhas coisas e fui embora. E saí. No meio da rua, uma noite calma. Naquele momento, deu início a um terror na minha vida. Porque eu parei para pensar o que eu vou fazer da minha vida agora. E eu costumava dizer, minha mãe é minha heroína. Porque eu via o que ela fazia por mim. Naquele momento que eu parei para ver que ela tinha me posto para fora de casa, para mim ela passou a ser o nada vezes nada. E saí dali e fui pro morro. Quando eu cheguei no morro, o traficante sentou comigo a noite inteira, ouviu toda a minha conversa, tudo que eu tinha passado. Falou: você pode ficar aí, você começa a vender algumas coisas, pega o seu dinheiro, se for necessário, você abre uma outra boca para você mais para frente e você continua. Me deu uma chance, que eu passei a usar as seringas, 10 seringas eu andava com ela. E eu tomava andando, aplicava isso andando, ao ponto de eu urinar dentro da seringa para lavar ela. Eu recebi um nome, filho do diabo, porque eu não morria por conta das coisas que aconteciam. Até que teve uma confusão no morro e eu fui jurado de morte. E vinha dentro de mim: se mata. Não tem mais jeito para você. E eu saí andando sem rumo. E passando no bairro onde eu morava, eu nunca tinha ouvido falar de Igreja Universal. E eu passei 4 vezes, subi e desci, subi e desci, subi e desci. Na 4ª vez, quando eu estava subindo, eu não cheguei a olhar para dentro da igreja, mas uma obreira me pegou pelo braço assim: Senhor, o senhor gostaria de participar de uma oração? E eu fui muito bruto com ela. Eu falei: tira a mão de mim, por que você está pegando em mim? Ela falou: não, senhor, me desculpa. É que eu quero chamar o senhor para participar de uma oração. Eu falei: por que oração? Não preciso de oração. E eu entrei. Mas eu entrei com a intenção de roubar a igreja. Sentei com o pastor, pedi para ele me orientar o que fazer. Ele falou: ó, você vai vir sexta, você vai vir quarta, você vai vir domingo. Eu achei assim, foi muita paciência desse pastor. Eu vi um amor que eu não vi em ninguém. E na reunião eu ganhei uma Bíblia. E eu falei: como é que eu vou ler tudo isso aqui? Ele falou: aos poucos você vai ter que se acostumar. E fui lendo a Bíblia. Numa passagem, ele diz assim: olha, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Falei: então minha mãe me lançou, mas ele não vai me lançar. E eu fui me entregando. Sexta-feira, quarta-feira, no domingo, eu entendi que eu tinha que deixar tudo aquilo que eu vivia. As drogas, deixar as armas, o crime, a vida errada que eu estava vivendo, para ter uma vida nova. Então eu me entreguei para Jesus, me batizei nas águas, 6 horas da manhã, água gelada, para entrar no reino de Deus. E eu sabia que tinha que pagar o preço. E até que teve uma vigília, e nessa vigília, eu, por ter entregue toda a minha vida, tudo que eu estava vivendo no passado, foi algo inesquecível na minha vida. E ali naquele momento o bispo chamou quem queria receber o Espírito Santo, descesse da galeria e fosse até a frente do altar. Quando eu dei por mim, eu já estava lá na frente do altar, o pastor com a mão na minha cabeça, várias pessoas, e ali eu já vi tudo diferente. Eu já percebi essa força dentro de mim, essa certeza dentro de mim de que já não era mais o Duarte que estava ali. Não era mais o... Como Deus trabalha, né? Não era mais o filho do diabo, mas o filho de Deus. Quando o Espírito Santo entrou, essa paz, ela veio completar a minha alegria, de maneira que já não há mais culpa, condenação alguma que possa me impedir de chegar no reino de Deus.
E desde aquele momento, aquele dia, eu me tornei um novo homem. Não devo nada para a justiça, estou liberado de tudo, tenho minha vida comum e Deus foi acrescentando cada dia mais e mais. Me casei, minha esposa hoje é batizada com o Espírito Santo, então hoje eu posso dizer que eu sou um homem feliz, realizado. Deus abriu as portas, me deu uma empresa, eu trabalho para mim mesmo, a minha vida mudou. Eu não fiquei milionário, eu não passei a ter avião, não fui para Dubai, mas eu recebi algo muito maior do que qualquer tesouro na terra. Foi a certeza do meu chamado, a certeza do Espírito Santo. E eu era conhecido como filho do diabo. Mas hoje, eu sou conhecido como filho de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita em mim. Você vê aí que a razão da vitória desta pessoa é o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Você que deseja uma nova vida, você que deseja uma transformação, então procure estar conosco nesta quarta-feira. Nós teremos reuniões o dia inteiro, às 7h30 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 e especialmente às 19h30. Você é o nosso convidado. Você certamente já entrou em muitos lugares nesta vida. E em meio a tantos, existem aqueles mais marcantes, mais especiais, e também que deixam uma pergunta. No mais importante de todos, você já entrou? Você tem o direito de ter uma vida no reino de Deus, sujeito ao reino de Deus. Entrar no reino de Deus significa passar a provar de fato da maior de todas as promessas contidas na Bíblia. E se você quer aprender como entrar e viver neste reino, uma grande oportunidade está diante de você. Nesta quarta-feira, 1º de abril, dia OQJF, a continuação do estudo do Reino de Deus. No Templo de Salomão, às 8 da noite, com o Bispo Macedo. Receba a paz, minha amiga e meu amigo. O Espírito Santo desce sobre você. E é isso que Deus ele quer fazer na sua vida. Mas eu gostaria, meu amigo e minha amiga, que você atentasse para esta matéria que nós vamos colocar agora. Porque na quarta-feira nós estaremos nesta reunião especial do estudo das revelações do Reino de Deus, porém, nesta sexta-feira santa, o grande dia do clamor da família ao pé da cruz. Nós estaremos em todo o Brasil e o mundo neste espírito de buscar em Deus a solução para todos os problemas. Você que enfrenta situações na família, você não importa a sua religião, não importa se você crê ou não crê em Deus, mas se você decidir estar conosco, que, na verdade, quando você toma uma decisão de crer, porque crer não é um sentimento, crer é uma decisão. Você que está cansado de sofrer na sua vida familiar, você que está cansado de ver o mal dominar a sua casa, a sua família, ou talvez você me assista neste momento e não consegue, sabe, nem sequer acreditar em família, acreditar em um casamento, acreditar que Deus possa te conceder uma família. Ou se você tem visto a sua família sendo destruída. Convide a todos eles, toda a sua família, porque como está escrito, crede no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós vamos a esta matéria e voltamos em seguida.
Há 3 anos, meu filho ficou preso. Foi com presídio, né? E assim, eu estava fazendo de tudo. Esses 3 anos foi muita luta, muita dor. A minha alma chorava. Todos os dias eu corria atrás, ia para um lugar, ia para outro, buscar a liberdade do meu filho. Como mãe, eu sofria muito. Era muita dor, né? E só em pensar, quando chegava lá, que eu via ele, né, no estado que ele estava lá, nossa, meu coração despedaçava, eu só chorava. O meu esposo, ele sempre teve o costume de usar o protetor auricular, porque ele não suporta barulho. Ele colocou o protetor e foi dormir normal. No dia seguinte, ele tirou do ouvido esquerdo o protetor. Quando ele foi tirar o direito, ele tirou um pedaço do tumor. Fomos ao médico e o médico falou que não era para se preocupar, era para passar um remedinho que ia cicatrizar. Mas isso não cicatrizou, isso começou a alastrar. O médico questionou, falou que ia tirar a orelha dele fora, a metade. A minha irmã, quando eu vim buscar por ela, em especial por ela e minha filha, ela era uma menina o quê? Muito triste, tinha muitos conflitos dentro dela. Eu era uma pessoa muito vazia. Mesmo que eu não tivesse problemas com vícios, por exemplo, eu tinha muita mágoa, eu tinha muitos problemas internos, né? E acabava trazendo isso para dentro da minha casa. Então, eu tinha também os conflitos com a minha mãe e eu acabava ficando muito chateada e vivendo essa vida triste. Então, eu tinha que estar sempre rodeada de pessoas que eu, né, chamava de amigos. Eu tinha que estar, né, num relacionamento com alguém, porque se eu não, eu me sentia muito sozinha. Essa daqui é minha irmã Ana e ela estava com problema de depressão. Eu me entristecia quando eu vi ela naquela situação. Eu queria falar tudo o que é para ela ser feliz como eu sou, mas ela dizia uma palavra que não tinha mais força. Era uma tristeza muito grande. Eu tentei matar 2 vezes, me matar 2 vezes. Para mim, não tinha mais jeito. Vinha na mente que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer. Eu não queria ver ninguém. Não desisti do meu filho em nenhum momento. Aí veio o evento Família ao Pé da Cruz. E acreditei com todas as minhas forças. Falei, eu vou, nada vai me impedir de eu chegar, né, até esse evento. E o meu esforço como mãe foi grande, porque eu viajei da minha casa até o estádio, 100 quilômetros. Quando eu vi o propósito do evento da Família ao Pé da Cruz, eu logo pensei no problema que eu estava vivendo dentro de casa. Era um problema muito grave, porque eu já também tive câncer e eu sei que seria uma batalha, né? Então, quando veio esse propósito, né, esse evento do Família ao Pé da Cruz, eu vi ali mais uma oportunidade de lutar por elas, de plantar mais uma semente em prol da salvação, da libertação delas. Eu levei a foto dela e um pedido na minha mão. Confirmei no meu coração e eu lutei nesse dia e eu tive a resposta que ela está aqui conosco. Trouxe foto, trouxe o pedido, estava muita chuva, mas ali eu fiquei com o pedido na minha mão, segurei. Começamos a fazer o encaminhamento, os exames, tudo. Aí no dia 18 de abril foi o evento, mas eu já estava com o meu pedido e a minha fé em ação. E eu fui aos pés da cruz, né, com o intuito de... Porque só o Senhor poderia me ajudar, mas ninguém. Que o Espírito Santo venha agora trazer o conforto, a certeza da resposta. Ele acalme o seu coração, acalme a sua alma, com respeito à sua família.
Depois que a minha irmã, ela fez esse propósito por mim no Família ao Pé da Cruz, onde eu nem sabia que ela tinha feito, alguma coisa dentro de mim se acendeu, como se eu começasse a ficar mais curiosa, uma curiosidade que eu nunca tinha sentido. Eu comecei a sentir um interesse genuíno pelas coisas de Deus. Todos os meus pedidos ao pé da cruz não foi em vão, ficou em mim, ficou ali na certeza que ia estar tudo certo. Aí veio o momento do pé da cruz e eu falei, agora chegou o momento de eu ter a resposta de Deus lá nessa concentração de fé. E eu levantei a foto, o meu pedido e clamei, sabe, com todas as forças, né? Pedindo a Deus que desse a cura. O médico tirou o curativo, né? E viu que a orelha estava ali, ele viu a orelha dele, né? Eu falo que não foi os médicos, as mãos dos médicos, foi as próprias mãos do Senhor Jesus. Então eu tenho muito que agradecer a esse evento maravilhoso ao pé da cruz, que nos dá ânimo, nos dá força. Eu estava desiludido, né? Nunca tive problema nenhum assim, né? E eu vi aquilo, eu sei que câncer mata, eu sei que eu perdi um pai com isso. E hoje está aqui, firme e forte, para todo mundo ver e com duas orelhas. E eu saí de lá com a certeza que meu filho, ele não só ia sair de lá do presídio, mas ele ia sair dali transformado. Aí chegou o dia que eu vi meu filho, né? Que eles abriram lá o portão e o meu filho saiu, pequeno na mão dele, foi a maior alegria da minha vida. É verdade. É só agradecer, né, meu filho? Muito obrigado, mãe. A resposta que a senhora tanto buscava, Deus ele veio com provisão e deu tudo certo. Hoje, trabalhando e seguindo em frente, ajudando outras pessoas no grupo do presídio também. Vinha na mente que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer, que não tinha mais jeito, que não tinha mais jeito. E ela me dando força, propósito com Deus. E eu cheguei aqui hoje. Agora, só alegria. É hoje que ela está aqui ao meu lado. Depois que minha irmã lutou por mim, a depressão foi embora. Nunca mais, assim, o desejo de matar, nunca mais eu tive. Hoje eu sou feliz, né? E dou um sorriso hoje feliz, porque eu sei que hoje está tudo bem, graças a Deus. E como aconteceu na vida dela, aconteceu na vida da minha filha também. Oi, filha! Sou muito grata pela senhora não ter desistido de mim, ter buscado pela minha alma, né? Pela minha luta. Tô muito feliz, tô casada, tenho uma família abençoada. Ah, vou chorar. Eu só tenho a te agradecer, né? Te amo. Também te amo. E agora, né, filha, a mãe não tá mais sozinha, né? Agora tá você, tá a Maria. E eu vou convidar todo mundo a estar no próximo evento, dia 3 de abril, que é o próximo evento do Família ao Pé da Cruz, orando também que temos mais pessoas para que a gente possa também estar buscando, para que ela possa também estar servindo o nosso Deus assim como nós. Eu faço um convite para todas as pessoas que vão assistir a nossa história, né? Que venham, dia 3 de abril, ao pé da cruz e coloque seu pedido. Mesmo que estiver cheio, não tiver lugar, senta na cadeirinha, mas use a tua fé. E é nesta sexta-feira, meu amigo e minha amiga, nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui em Guarapuava, nós estaremos neste clamor pela família ao pé da cruz. Convide toda a sua família, inclusive você que nos assiste e talvez um dia esteve conosco e por alguma razão você se afastou. Saiba que Deus, ele quer mudar a sua história, ele quer transformar a sua vida.
Se você tomar uma decisão de buscar em Deus a solução para a sua vida, então você pode ter na certeza que o milagre vai acontecer. Nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, um evento que vai marcar a história da sua vida e da sua família. Nós vamos agora a um breve testemunho e logo em seguida nós voltaremos com a oração do Alexandre Amaro. Prepare o seu copo com água. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, neste dia de oração, eu peço pela libertação, principalmente, meu Pai, daquelas pessoas que têm um vício, vício das drogas, vício, meu Deus, da maconha, vício do cigarro. Meu Deus, essa pessoa que está algemada, aprisionada, de repente, ela não consegue se desvencilhar desses remédios, desses calmantes, desses psicotrópicos, meu Pai, que ela usa todos os dias para dormir, para não sentir dor. O corpo dela já se tornou viciado nessa substância. Vem com teu poder agora, traz, meu Deus, a libertação para esta mulher, a libertação para este homem. Livra esta pessoa deste mal que causou dependência, meu Deus. Ela não consegue viver por conta própria, ela vive em função desta situação que lhe vicia. Toca com tua mão, liberta com teu poder, porque só o teu poder pode resgatar, livrar e transformar a vida de uma pessoa. Meu Deus, que esta água seja abençoada, que esta água seja ungida para esse propósito e esta pessoa se desvencilhe, se liberte desse vício, desse mal que lhe tira a paz, a alegria e a felicidade. De repente, ela já perdeu tanto com esse vício, mas mesmo assim, ela não consegue se desvencilhar dele. Quantas pessoas estão nas ruas por causa do vício? Meu Deus, atende o clamor e a oração desta pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Amigo, amiga, olha, Deus é contigo, creia no milagre. Se o seu familiar tem um problema de vício, faça como essas pessoas fizeram, lute, persevere, busque a Deus, porque com certeza Ele faz o impossível se tornar possível. Forte abraço, Deus abençoe a todos e creia no milagre. Muito bem, meu amigo e minha amiga, saiba, acredite, existe uma solução para a sua vida, para a sua família. Não se esqueça, sexta-feira agora, às 9 horas da manhã, aqui na Rua Padre Chagas, 3536, bem no centro de Guarapuava. Deus abençoe a sua vida e até lá.